Aula 9. A prematuridade, com o Dr. Marcelo Zugaib, ginecologista e obstetra do Hospital Israelita Albert Einstein. Vamos falar sobre o parto prematuro e suas principais causas, métodos de prevenção e o perfil das gestações de maior risco, tratamentos para prolongar o tempo de gravidez. Considera-se um parto prematuro quando ele ocorre entre 22 semanas e 37 semanas completas de gravidez. Existe um grupo de risco para parto prematuro e nós podemos aplicar testes nessas mulheres que permitirão prever se o parto prematuro irá acontecer. E poderemos também lançar mão de medidas que permitirão prevenir a ocorrência do parto prematuro. Existem dois testes principais. Um é a fibronectina fetal. É um teste simples que se faz colhendo o material vaginal a partir de 22 semanas de gravidez e nós podemos ir repetindo a cada 15 dias e se o teste estiver positivo, ele chama atenção para o fato de que o parto prematuro poderá ocorrer em 7 a 14 dias. Existe também um outro teste que é medir o tamanho do colo uterino, que é feito através de uma ultrassonografia por via vaginal e feito entre 22 e 24 semanas de gravidez. Esse teste de mensuração do colo uterino também pode ser repetido e poderá ir orientando o médico no sentido de prever que o parto prematuro está para acontecer. Esses exames devem ser feitos apenas no grupo de risco. Não vale a pena fazê-los em todas as gestantes. E as gestantes de risco são, para parto prematuro, principalmente aquelas que têm antecedentes de parto prematuro, ou então aquelas que estão com gravidez gemelar, ou aquelas que têm sangramentos persistentes no primeiro e segundo trimestre de gravidez. Evidentemente, existem outras razões para o parto prematuro, mas essas três são as principais. Quando, além desses aspectos, ainda existir concomitantemente o colo curto, o risco se torna muito maior. Nesse grupo chamado de risco, principalmente naquelas pacientes em que se detectou através de testes o risco ainda maior, nós podemos, em primeiro lugar, propor o repouso físico e também psíquico, muitas vezes até afastando a paciente do seu ambiente de trabalho. Devemos também propor suspensão da atividade sexual. E podemos lançar mão de uma medicação, que é a progesterona natural, que recentemente está sendo utilizada com esse propósito, com resultados brilhantes. Pode-se prevenir até 50% daqueles casos que têm predisposição para parto prematuro. Nós dividimos os partos prematuros em dois tipos, os espontâneos e os eletivos. Eletivos são aqueles que seria deflagrado pelo médico, com o objetivo de poupar a mãe ou também o feto ou ambos em situações de risco para a mãe e para o feto, como por exemplo uma hipertensão arterial, um diabetes. E nessa situação é o médico que indica o parto prematuro, como eu disse, para poupar mãe e filho. Existe o parto prematuro que é espontâneo. Ele começa e não foi determinado pela vontade do médico. Naqueles que são espontâneos é que os testes podem ser utilizados para predizer se ele vai acontecer mesmo ou não. Nessas circunstâncias, não são todos eles que serão prevenidos. Cerca de 50% será. Mas o outro 50% acabará em trabalho de parto prematuro. Ou existirão casos que não estarão sob a prevenção do médico
e que aparecerão já em trabalho de parto. São os casos chamados sintomáticos, em que a mulher já está com contrações uterinas e já tem alterações iniciais no colo uterino. Nesses casos, há que se internar a paciente e existem medicações que poderão bloquear o trabalho de parto. Na maioria das vezes, o bloqueio não se faz em definitivo, mas se faz temporariamente, por exemplo, por 48, 72 horas. E qual seria a vantagem? Há uma grande vantagem, porque nós podemos lançar mão de corticoide, que vai amadurecer o pulmão da criança, e podemos também, se ela não estiver numa maternidade com retaguarda de unidade neonatal de terapia intensiva, transferi-la para uma maternidade com essas características. Se não há possibilidade mesmo de inibir, como eu disse que muitas vezes não haverá, a atenção durante o trabalho de parto é fundamental, porque nós temos que evitar administrar à mãe drogas que vão sedar essa criança. Ela é prematura, já tem dificuldades para respirar espontaneamente e qualquer droga sedativa seria um agravante. Nós temos também que evitar todo e qualquer trauma mecânico durante o trabalho de parto e evitar ao máximo a possibilidade de sofrimento fetal. Com isso, nós estaríamos poupando esse feto que é prematuro, que já tem dificuldades inerentes a essa baixa idade gestacional, evitando agravantes. Após o nascimento, é fundamental que essa criança esteja sendo atendida numa unidade de terapia intensiva neonatal. Ali os cuidados serão por ordem e por parte do neonatologista, mas são cuidados complementares fundamentais, como são aqueles que o obstetra dedicará durante o trabalho de parto. Encerro levando às mães e às futuras mães uma mensagem de otimismo, porque a evolução da obstetrícia e da neonatologia tem permitido hoje resultados brilhantes nos casos de risco para parto prematuro. Escolham bem o seu obstetra e a maternidade onde vocês terão a criança. E boa sorte e tenham realmente otimismo, porque vocês vão encontrar o sucesso. A próxima aula será sobre pré-eclâmpsia.